Sisters, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai receber aqui na nossa casa, no nosso Virada Literária, ela que é nutricionista, especialista em neurociência e mais uma vasta gama de atribuições. Essa mulher que veio lá de Ilhéus, na Bahia, e agora está aqui em São Paulo fazendo história. Quero chamar aqui para falar com vocês, quero que vocês recebam com muito carinho Ana Coelho. Seja muito Obrigada, bem-vinda. Ana, minha xará. Muito boa tarde, o público que assiste, Ana. É um prazer estar aqui com essa mulher incrível que você é. E eu estou muito honrada, fazendo história em São Paulo, literalmente. E a história só está começando, né? Obrigada por me receber. É um É uma prazer honra estar com seu inenarrável. público. E essa mulher tá aqui, ó, só há 4 meses, viu? Gente, eu tô aqui conversando com ela antes de entrar para gravar há, acho, mais de 1 hora. E foi assunto, hein, gente? Confessei a minha vida toda para ela, igual eu confesso aqui para Fácil, é vocês, viu? fácil. E ó, já vai clicando aí no sininho para não perder conteúdo. Segue a gente no canal, porque vocês sabem, né? Aqui só tem gente de qualidade e cada dia que eu trago uma pessoa melhor ainda. Então vocês não podem perder esse conteúdo, hein? Compartilha com o papai, com a mamãe, com o vizinho, com a vizinha, com todo mundo, porque o que é bom, vocês já sabem, né? A gente compartilha. Então vamos lá, vamos receber a nossa convidada já com a nossa primeira pergunta, que é aquela pergunta que vocês já sabem, né? Mulher, fala pra mim, qual foi o livro que deu uma virada de chave na sua vida? Eu diria, Ana, que foi o Escolha a Sua Vida, foi exatamente o que eu fiz. Escolhi a minha vida. Mas a virada de chave mesmo aconteceu, foi dentro do consultório de nutrição, aonde eu pude me conectar com as pessoas, ouvir histórias. Eu tenho um lema que é muito interessante para mim. Eu utilizo a nutrição para me conectar com você. Ouvindo histórias, eu comecei a falar, tem alguma coisa que eu preciso fazer, que é escolher a mim mesmo, que é me preencher de mim mesmo, porque são tantas histórias e é uma via de mão dupla. Tudo que você ouve, você traz de volta e você aprende muito. Então, Paula Abreu foi de tantos livros que eu li, foi um dos livros que fez uma virada de chave aqui dentro. E perfeito. E falando em conexão, a gente se conectou muito, né? E eu estava falando para você ali nos bastidores, né? Que a Bíblia, por exemplo, ela é neurociência pura. Né? Cada trecho bíblico ali, ela tem um pouquinho de neurociência e as pessoas têm a tendência de achar que quando a Bíblia fala em coração é o órgão que está aqui, mas na verdade o coração é um músculo, que ele vai bombear o seu sangue e vai fazer o seu corpo funcionar. É uma engrenagem. E quando a Bíblia fala de coração, está falando da psique, da mente da gente, da mentalidade da gente. E eu entendo a sua trajetória como um propósito, o propósito de impactar e transformar vidas através da nutrição e através da neurociência. Conta para mim, como que foi para você essa transição, essa transformação de nutricionista apenas para neurocientista? Tudo está conectado. Eu comecei a perceber que o meu paciente ele não emagrecia 100, 80, 70 quilos só com um planejamento alimentar. Tinha algo por trás de tudo aquilo. Histórias, emoções, o que ele vivenciou na infância, a crença de que ele traz com tudo que ele comunica no ecossistema dele. Então, a emoção foi a grande virada de chave. Quando eu comecei a obter excelentes resultados no consultório, isso começou a me gerar um desperto. Eu preciso fazer algo mais. E a neurociência ela caiu como um acolhimento. E você fala da Bíblia, é um assunto muito interessante, porque antes de chegar na consciência, nós somos seres humanos extremamente condicionados a nos proteger. A depender da infância que você teve, isso colabora muito ao adulto que você se tornou hoje. Então você tem medo, você tem culpa, você sente receio em se comunicar, você tem medo de ser rejeitado. E isso tudo trava muito. E o coração ele é um órgão que tem diversos neurônios. Por isso que antes de chegar ao seu pensamento, à sua consciência, você sente primeiro aqui. E o coração, ele te diz muitas respostas. E eu falo muito sobre esse tripé. Saúde física, emocional, espiritual. E esse espiritual que nada tem a ver sobre religião, mas sobre conexão. Conexão com Deus, com o divino, com o que você de fato acredita. E a neurociência explica isso e a Bíblia já falava sobre isso. E agora existe esse casamento perfeito.
Sim, e na verdade a Bíblia ela é muito baseada numa tríade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas elas têm a tendência de racionalizar muito, é tanto que a ciência ela fazia de tudo para provar que a Bíblia é uma farsa, Sim. né? E embora eu respeito muito, né, as pessoas que não acreditam, que acham que a Bíblia é só um livro, mas para mim ela é uma carta de amor de Deus para mim, Aham. para nós, Com né? certeza. E quando a gente começa a perceber cientistas que eram ateus, como Augusto Cury, por exemplo, Uhum. cientistas que eram ateus se rendendo a Cristo, você começa a perceber que a ciência ela não mais está tentando provar A existência. a não existência de Deus, Uhum. mas ela está automaticamente com essa tentativa de provar o contrário, está provando que Deus existe. É tanto que muitas coisas que ocorreram foram comprovadas cientificamente, que é o caso, por exemplo, das 10 pragas do Egito. Elas têm uma explicação científica, mas elas ocorreram, Uhum. né? Elas ocorreram de verdade, uma coisa levou a outra, mas engraçadamente todas as coisas que aconteceram tinha alguma ligação com algum deus pagão do Egito, né? E então as coincidências são muito grandes e eu não acredito em coincidência. E isso acontece muito com a nossa mente. Que nem às vezes fala assim, a pessoa tem o dom da cura. Mas, na verdade, não é que essa pessoa tem o dom da cura. É porque acontece uma reação química no nosso corpo, no nosso cérebro, que faz com que aquela oração, ou aquela imposição de mãos, ou aquele passe, seja o que for, que a pessoa acredite, faz com que aquela pessoa cure você. Mas não, porque Jesus ele nunca falou na Bíblia, é, eu te salvei. Jesus ele sempre falou na Bíblia, a sua fé te salvou. E a fé nada mais é do que você acreditar e dar permissão na sua mente para que aquela coisa aconteça. E a neurociência, ela explica muito isso. E como que você associa essa questão da neurociência de curar ao emagrecimento? Aham. Tá tudo muito ligado. Uma virada de chave aconteceu quando eu comecei a estar presente. Porque eu tinha aquela confiança em Deus, acreditava em tudo que eu via, mas uma lógica para mim foi: eu estou curando outras pessoas com uma escuta, com um abraço, com um acolhimento, com um olhar. Parou somente de ser só um cálculo de dieta, porque eu percebi a dificuldade daquelas pessoas ao emagrecer. Então, o estar presente, o estar conectado com a alma, foi a grande virada de chave da minha carreira, porque eu consegui ajudar aquelas pessoas a alavancarem, trazendo ela para o momento presente, pegando na mão dela e falando: a partir de agora eu estou com você nesse barco. Você não está mais sozinha, porque o medo, a culpa, as emoções, comer de forma emocional, não consegui se conectar. Eu escutava muito: eu não sei, eu não consigo fazer uma oração, meu cérebro não para, porque estamos sempre preocupados com o que está lá na frente. O cérebro ele tem uma tendência de 80% a 90% à negação. Então, ele já está acostumado com o não. É como se eu pensasse: não feche os olhos, não pense num elefante rosa. Você vai conseguir exatamente pensar no elefante rosa. Então, as pessoas já estão adaptadas com o não. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho fé, não vai acontecer comigo. Acontece com o vizinho, mas comigo não, porque é muito mais difícil na minha vida. E uma coisa bem legal é o que você come em relação à alimentação, o que você traz para o seu corpo, você alimenta o seu cérebro. Então, o fluxo de pensamentos negativos vai ditar exatamente quem você é, o que você vai conquistar, a sua conexão com Deus, porque ele é pai, ele já sabe o que você precisa. E temos aquela crença de: não quero pedir, não sou merecedora, eu não sou merecedora de nada. Mas quando eu entendo que eu posso ajoelhar, que eu posso, independentemente da minha fé, ter uma conexão a mais com o que eu acredito, isso vai me levar. Mas isso o cérebro ele confirma muito bem. Ele vai me levar a um outro patamar. Porque tudo que eu acredito, que existe um enredo dentro do meu cérebro, é o que eu vou acreditar como identidade, é o que eu trago para a minha verdade do meu dia a dia. Sim, e as pessoas elas têm a tendência de sempre se diminuir.
né? E isso é muito normal, é muito comum, né? Normal não. E a gente é criado, né, construído, principalmente eu acho que a minha geração, né, foi construída, você precisa trabalhar para se alimentar, para comer. Então, você tem que ter um trabalho onde o seu patrão é o seu Deus e você não pode desapontá-lo de maneira nenhuma. Então, eu era aquela pessoa que trabalhava 16 horas seguidas Uhum. para viver, para proporcionar pro meu patrão essa pessoa, só que na hora do retorno, esse retorno não vinha. Então, eu fui me tornando uma pessoa frustrada e fora por causa das crenças que eu já trazia antes. E isso ocorre muito com muitas pessoas, com todas as pessoas, porque 75% das nossas atitudes e decisões são tomadas com base no nosso subconsciente. Claro. Então, se as nossas atitudes são tomadas com base no nosso subconsciente, o que tem dentro do meu subconsciente? Então, a gente tem que Uhum. encher o nosso subconsciente de coisas boas para que nossas atitudes e decisões sejam decisões boas, né? E isso também é uma questão hormonal, uma questão que libera hormônios para o corpo e faz, por exemplo, como você estava falando ali, a questão do backup, né, da insulina e dessas coisas. Fala um pouquinho disso para as pessoas, para elas entenderem como a mente interfere diretamente, né, na gordura corporal e na Uhum. energia que você tem no seu dia a dia. É muito interessante porque o cérebro ele tem aquela sensação de recompensa. Então, a amígdalas, que são duas pequenas esferas que tem no nosso cérebro, ela é responsável pela liberação de dopamina. Estamos sempre buscando essa dopamina, que é fugas. O cérebro, o corpo, ele faz um backup. 25%, uma média do que eu consumo no meu dia, vai para o cérebro. Então, ele é um pouquinho egoísta. Primeiro, ele tira toda a energia cerebral que ele precisa e o que sobra vai para o restante do seu corpo. Quer dizer, se eu como um pouco, se eu não tenho uma quantidade de energia suficiente para fazer manutenção na minha máquina, que é o nosso corpo humano, eu vou me sentir fraca. Eu posso aumentar peso comendo uma refeição ao dia em vez de conseguir emagrecer. E isso é uma conexão do cérebro com o corpo. Quando eu comecei a estudar grandes obesos, eu pude perceber que uma pessoa que chegou a 200 quilos, ela fazia 2 refeições ao dia. É muito pouco. Como é que uma pessoa consegue chegar a esse peso comendo tão pouco? De que forma eu posso acolher ele? Então, dieta em grego significa rotina. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa que ela não consegue alavancar. E eu precisava segurar na mão dessas pessoas. Eu criei um estudo com 25 grandes obesos, onde eu pude avaliar o dia a dia dessas pessoas, ao acordar até ao dormir. E eu consegui perceber que existiam supercompensações, que exatamente nesse período da tarde o corpo ele é feito um backup, aonde eu libero insulina, cortisol, grelina, enzimas digestivas que vai ditar exatamente como vai ser meu dia seguinte. Então é à noite que tudo acontece. É à noite que eu perco peso, é à noite que eu tenho um pico de metabolismo maior. E é provável acontecer que é à noite que eu sinta vontade de comer doce, compulsões noturnas. Ah, é uma culpa minha, ou eu sou uma pessoa compulsiva, eu não consigo controlar a minha vontade de comer doce? Não necessariamente. Isso pode ser impulsos nervosos, o que você não fez ao longo do dia. Então, se eu comi muito pouco no período da manhã, aumentei no almoço e à tarde eu fiquei com um horário vago, eu vou precisar compensar em algum momento. Eu libero esse hormônio insulina e eu não tenho glicose suficiente para transportar esse hormônio. Isso vai fazer com que essa glicose ela tenha uma queda. Então eu como um pouco mais de doce. E está tudo ligado, corpo e cérebro humano. Por isso a minha vontade de estudar o cérebro humano. Fazer essas pessoas alavancarem melhor na vida. Ter o corpo que merece. Interessante. E é interessante que, como eu disse, está tudo ligado, né? A tríade, mente, corpo e espírito. Se a sua mente não está bem, o seu corpo não consegue estar bem e o seu espírito menos ainda. Então, porque uma coisa leva a outra. E o emocional também leva ao aumento de peso, a engordar. E há outros tipos de doença também. Com certeza. Não sei se você já conseguiu ouvir falando que. Ah, eu senti. Vou falar uma coisa básica. Senti uma febre, uma gripe alta e eu estou no período de estresse crônico. O meu cérebro ele começa a sinalizar hormônios, que é como se você pensar.
pare agora. São sinais que o corpo ele vai emanando antes de chegar na consciência, porque fomos condicionados a blindar a nossa vida. Eu não quero ficar pensando em problemas, porque a minha vida já está com vários problemas acontecendo. Eu não vou prestar atenção no espelho, no corpo ou no que eu venho sentindo, mas o corpo ele vai proporcionando muitos sinais ao longo da sua vida. Então, eu tô num processo de descobrir um câncer. O que aconteceu antes disso? Da onde estava vendo isso? Você negligenciou a sua ida? Eu uso um exemplo muito interessante que é do carro, um exemplo básico. Se eu pego a pior gasolina de São Paulo e coloco no meu carrão, em algum momento ele vai me apresentar problemas. Eu conheço o meu carro há anos, eu dirijo ele aqui. Se ele pegar um volante, está um pouquinho mais rígido, eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas eu não paro. Eu estou vendo a luz piscar no painel do meu carro. Eu ainda não quero parar, não tenho tempo suficiente. Minha vida é muito corrida. Então, o carro ele já vem dando sinais há muito tempo. E o nosso corpo é da mesma forma. Eu me sinto cansado, estou com muito sono. Isso também são doenças que precisam ser resolvidas e são sinais claros do corpo para o cérebro. Só que o cérebro está tão preocupado em resolver tantas coisas, em demandar tanto, que ele não quer prestar atenção. Ele tem que gastar muita energia para superar. É como se fosse uma linha, né, retilínea. Se ultrapassa isso, não faz isso, fica aqui. Não precisa subir mais. O corpo humano, o cérebro, ele é treinado para economizar energia, né? E isso foi constatado em estudos. Foi feito um estudo em laboratório, onde eles colocaram uma barra de chocolate e o ratinho farejava o ar e ali e chegava até o chocolate. Em um dado momento, esse ratinho não farejava mais o ar. Uhum. Ele ia direto no chocolate. Então foi mudado esse chocolate de lugar e ele começou a fazer o processo de novo. Em algum momento ele já também estava indo direto. O cérebro da gente ele se torna, ele nos treina para criar hábitos. E esses hábitos não necessariamente são bons. Eles podem ser bons ou ruins. E é desconfortável sair desses hábitos, né? E o cérebro, aí quando você pensa assim, vou começar a fazer academia, vou começar a malhar, vou fazer caminhada, aí você chega no outro dia de manhã, você abre o olho e fala assim, ai, que preguicinha, não vou não, vou mais tarde, e não vai. Então é o seu cérebro falando para você, fica aí, meu filho, a sua cama tá mais gostosa, mais fácil. Porque o seu cérebro ele precisa economizar energia, porque a intenção do seu cérebro, ele serve para te manter vivo. Tanto que é o último órgão do corpo que morre, no geral, né? Não sei quando você leva né? Quando é atingido direto na cabeça. Mas, e é tanto que quando o seu cérebro morre, o resto do seu corpo morre aos poucos, né? Porque ele vai tudo se descoordenando. E essa paridade, né? essa questão que o cérebro cria de hábitos, a pessoa tem dificuldade de fazer dieta, tem dificuldade de fazer muitas coisas que vão fugir do hábito delas. E o que você, dentro do seu estudo, você faz para adequar a neurociência com a nutrição para que esses hábitos se tornem mais fáceis, hábitos bons, né, para o seu cliente? Hábito já diz tudo. É o que você faz todos os dias. É igual eu chegar em casa, a luz está desligada. Você já vai direto no interruptor, porque mesmo que você não enxergue, você sabe que ele está ali. É apagar e acender sem nem perceber. E hábito é exatamente isso. Romper isso é romper um ciclo vicioso de anos. Então, eu comecei a perceber as desculpas que os meus pacientes estavam dando para não buscar essa melhoria, mas não é fácil. Eu estou falando de uma pessoa que pesou 110 quilos, eu emagreci 35 quilos e quando falava em nutrição eu queria correr. Porque eu lembro exatamente da minha avó dizendo, olha, esse é o último chocolate que você come. E o que eu queria depois, quando ela virava as costas? Comer o chocolate. Porque quanto mais você diz não para o seu cérebro, mais ele vai buscar essa recompensa. E uma coisa muito interessante, estudando e pesquisando, é justamente virar essa chave. O que meu paciente tem na geladeira dele? Qual é a desculpa que ele mais me dá? Tempo. Então, se ele não tem tempo, vamos organizar o quê? A casa. Porque é muito legal você chegar depois de um dia de trabalho cansativo e estar com a casa organizada. Isso vai te proporcionar um conforto muito melhor.
Então eu vou minimizar isso para ele. Mas o nosso cérebro ele vem mais novamente e quebra esse ciclo, porque ele quer que você comece com 7 dias de atividade física, a dieta perfeita, tudo perfeito. Você não pode dar pequenos passos, porque já existe uma autocobrança como tudo na vida. Nós somos seres humanos que queremos a perfeição, o melhor, o resultado imediato, rápido. E eu comecei a tirar o meu paciente desse lugar. Vamos olhar as melhorias, porque o cérebro ele já tem uma tendência à negação. Ele vai olhar o que você não conquistou. Agora, o que você conquistou, ele não quer que você veja, que é melhorar o sono, a energia, você produz mais, você fica mais feliz, você tem tempo de brincar com seus filhos. Mas ainda assim, você quer ir no confortável. Então, qual é a dica que eu daria? Comece com 2 dias. Foi assim, eu não gostava de atividade física. Então, eu comecei com 2 dias. Não existe dieta perfeita, existe a feita, que eu consigo manter. O que eu tenho na minha casa, na minha geladeira? Então, estrategicamente, eu consigo montar algo que está na mesa do brasileiro, que é a minha teoria é o básico que funciona. Não existe mais essa coisa da nutrição com várias estratégias mirabolantes. É o que eu consigo manter para manter essa minha máquina com funcionabilidade. Mesmo porque muitas dietas que a gente vê por aí são dietas caríssimas, que você compra um monte de alimento diferenciado, que você tem que pagar, tipo, 3 vezes mais caro nesses alimentos, e muita gente não tem poder aquisitivo para isso, né? Então, se você consegue proporcionar o emagrecimento, uma vida saudável, com a pessoa comendo o que ela consegue comprar, é muito mais fácil, né? A gente está chegando na reta final do Ai, que voou. pena. Quando ele fez Rápido, assim, né? quando ele avisou, eu já fiquei, O gente, papo já. é bom, já vai Muito bom. fluindo muito bem. Eu queria que você deixasse uma dica para a pessoa que quer começar de um jeito, fazer 2 dias. O que você diria para essa pessoa que fala assim, não vou fazer dieta porque eu não consigo manter. Eu Uhum. não consigo fazer porque está muito difícil, porque é muito caro, é muito difícil, eu não tenho como pagar academia. Então, o que você diria para essa pessoa para ela começar, pelo menos? Primeiro, ouça o seu corpo. Se você está com sono, cansada, não tem disposição, o trabalho não rende, tem alguma coisa acontecendo, pode ser falta de gasolina. Comece a dividindo essa alimentação em 3 vezes. Tente sempre colocar uma proteína junto com um carboidrato para te proporcionar mais saciedade. Não diga não ao seu cérebro. Se você quer comer um docinho, diga de forma consciente: estou comendo esse doce porque eu quero comer esse doce. Então, a alimentação não é punição. O único ato que nós vamos ter a vida inteira é o ato de comer. Se eu ficar entendendo que comida é lixo, que comer uma pizza em algum momento vai me fazer mal, eu vou continuar nesse processo, entendendo que a alimentação é restrição. Comer só folha com proteína para emagrecer. E não é assim que funciona. Gente, e tem coisa. Vamos concordar com uma coisa? Não tem coisa melhor do que comer. Pois é. Comer é muito bom. Aí você vai ficar se restringindo, passando vontade. E, no geral, quando você fica muito tempo passando vontade, quando você vai matar a vontade. Você nem consegue controlar. Mas a intenção é que você consiga ter uma vida saudável, comendo bem e comendo o que você gosta. Tendo prazer, porque a alimentação lembra casa, família, encontro. Por que eu tenho que me privar disso, já que eu preciso disso para a vida inteira? Mas como é que eu organizo isso da melhor forma? Então comece com pequenos passos. Chega dessa coisa de só vou entrar na academia se for 5 vezes na semana. Não, o seu corpo ele vai te agradecer muito. Se você começar com 2, depois aumenta para 3. Quanto melhores os resultados, mais você tem vontade de executar, de fazer, como tudo na vida. Perfeito. E eu queria agradecer pelo seu Ai, tempo, muito por obrigada. você ter vindo até aqui, ter gravado esse episódio comigo. E para você que quiser ter o seu podcast, também agradeço pelo seu tempo que você parou aqui para assistir, para ver esse conteúdo maravilhoso. E como eu disse no início, se você conhece aquela pessoa que precisa entender de nutrição, precisa ouvir esse conteúdo, manda para ela, porque a nossa convidada vai deixar agora a rede social dela. Já me seguem para mais dicas. Meu arroba é @ana com 2n, Coelho Escritora. E meu YouTube, TikTok, tem tudo lá. Então já vai lá, se quiser um planejamento mais adequado, algo feito para você, esse é o momento de virar a chave. Ainda dá tempo. Estamos na reta final do ano, né, Ana? Então dá tempo de se acolher, se amar, de fazer isso de forma bem fácil e gostosa. Maravilhoso. Então, e você que quiser ter o seu próprio podcast aqui no nosso estúdio, chama a gente aqui nos comentários que a equipe vai entrar em contato com você. E se você quiser publicar o seu livro ou quiser subir no palco do nosso movimento Girls Power, também conversa aqui nos nossos
nos nossos comentários, que a equipe também vai entrar em contato com você. Então, mais uma vez, a gente vai ficando por aqui com mais um Virada Literária. Beijo!